A Primeira Guerra Mundial, também conhecida como Grande Guerra ou Guerra das Guerras até o início da Segunda Guerra Mundial, foi uma guerra global centrada na Europa, que começou em 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918. O conflito envolveu as grandes potências de todo o mundo, que organizaram-se em duas alianças opostas. Os aliados, com base na Tríplice Entente entre Reino Unido, França e Império Russo, e os Impérios Centrais, originalmente Tríplice Aliança entre Império Alemão, Áustria-Hungria e Itália. Mas, como a Áustria-Hungria tinha tomado a ofensiva contra o acordo, a Itália não entrou em guerra. Estas alianças reorganizaram-se, a Itália lutou pelos aliados, e expandiram-se em mais nações que entraram na guerra. Em última análise, mais de 70 milhões de militares, incluindo 60 milhões de europeus, foram mobilizados em uma das maiores guerras da história. Mais de 9 milhões de combatentes foram mortos, em grande parte por causa de avanços tecnológicos que determinaram um crescimento enorme na letalidade de armas, mas sem melhorias correspondentes em proteção ou mobilidade. Foi o sexto conflito mais mortal na história da humanidade e que posteriormente abriu caminho para várias mudanças políticas, como revoluções em muitas das nações envolvidas. Entre as causas da guerra inclui-se as políticas imperialistas estrangeiras das grandes potências da Europa, como o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, o Império Russo, o Império Britânico, a Terceira República Francesa e a Itália. Em 28 de junho de 1914, o assassinato do arquiduque Francisco Fernando da Áustria, o herdeiro do trono da Áustria-Hungria, pelo nacionalista iugoslavo Gavrilo Princip, em Sarajevo, na Bósnia, foi o gatilho imediato da guerra, o que resultou em um ultimato Habsburgo contra o Reino da Sérvia. Diversas alianças formadas ao longo das décadas anteriores foram invocadas. Assim, dentro de algumas semanas, as grandes potências estavam em guerra, através de suas colônias. O conflito logo se espalhou ao redor do planeta. Em 28 de julho, o conflito iniciou-se com a invasão austro-húngara da Sérvia, seguida pela invasão alemã da Bélgica, Luxemburgo e França, e um ataque russo contra a Alemanha, depois da marcha alemã em Paris ter levado ao impasse. A frente ocidental estabeleceu-se em uma batalha de atrito estático com uma linha de trincheiras que pouco mudou até 1917, na frente oriental. O exército russo lutou com sucesso contra as forças austro-húngaras, mas foi forçado a recuar da Prússia Oriental e da Polônia pelo exército alemão. Frentes de batalha adicionais abriram-se depois que o Império Otomano entrou na guerra em 1914, Itália e Bulgária em 1915 e a Romênia em 1916. Em decorrência do fechamento das rotas comerciais do Mar Negro, em decorrência da entrada do Império Otomano na guerra, o Império Russo entrou em colapso em março de 1917 e a Rússia deixou a guerra após a Revolução de Outubro. Mais tarde naquele ano, depois de uma ofensiva alemã em 1918 ao longo da frente ocidental, os aliados forçaram o recuo dos exércitos alemães em uma série de ofensivas de sucesso e as forças dos Estados Unidos começaram a entrar nas trincheiras. A Alemanha
que teve o seu próprio problema com os revolucionários. Neste ponto, concordou com um cessar-fogo em 11 de novembro de 1918, episódio mais tarde conhecido como o Dia do Armistício. A guerra terminou com a vitória dos aliados. Eventos nos conflitos locais eram tão tumultuados quanto nas grandes frentes de batalha. E os participantes tentaram mobilizar a sua mão de obra e recursos econômicos para lutar uma guerra total. Até o final da guerra, 4 grandes potências imperiais, os impérios alemão, russo, austro-húngaro e otomano, deixaram de existir. Os estados sucessores dos 2 primeiros perderam uma grande quantidade de seu território, enquanto os 2 últimos foram completamente desmontados. O mapa da Europa Central foi redesenhado em vários países menores. A Liga das Nações, organização precursora das Nações Unidas, foi formada na esperança de evitar outro conflito dessa magnitude. Há consenso de que o nacionalismo europeu provocado pela guerra, a separação dos impérios, as repercussões da derrota da Alemanha e os problemas com o Tratado de Versalhes foram fatores que contribuíram para o início da Segunda Guerra Mundial. Antecedentes. No século XIX, as grandes potências europeias tinham percorrido um longo caminho para manter o equilíbrio de poder em toda a Europa, resultando na existência de uma complexa rede de alianças políticas e militares em todo o continente por volta de 1900. Estes começaram em 1815, com a Santa Aliança entre o Reino da Prússia, Império Russo e Império Austríaco. Então, em outubro de 1873, o chanceler alemão Otto von Bismarck negociou a Liga dos Três Imperadores, em alemão, Dreikaiserbund, entre os monarcas da Áustria-Hungria, Rússia e Alemanha. Este acordo falhou porque a Áustria-Hungria e a Rússia tinham interesses conflitantes nos Balcãs, o que fez com que a Alemanha e a Áustria-Hungria formassem uma aliança em 1879, chamada de Aliança do Ag. Isto foi visto como uma forma de combater a influência russa nos Balcãs. Enquanto o Império Otomano continuava a se enfraquecer, em 1882, esta aliança foi ampliada para incluir a Itália no que se tornou a Tríplice Aliança, depois de 1870. Um conflito europeu foi evitado em grande parte através de uma rede de tratados cuidadosamente planejada entre o Império Alemão e o resto da Europa e orquestrada por Bismarck. Ele trabalhou especialmente para manter a Rússia ao lado da Alemanha, para evitar uma guerra de 2 frentes com a França e a Rússia. Quando Guilherme I subiu ao trono como imperador alemão, Kaiser, Bismarck foi obrigado a se aposentar e seu sistema de alianças foi gradualmente deteriorado. Por exemplo, o Kaiser se recusou a renovar o Tratado de Resseguro com a Rússia em 1890. 2 anos mais tarde, a Aliança Franco-Russa foi assinada para contrabalançar a força da Tríplice Aliança. Em 1904, o Reino Unido assinou uma série de acordos com a França, a Entente Cordiale. E em 1907, o Reino Unido e a Rússia assinaram a Convenção Anglo-Russa. Embora estes acordos não tenham aliado o Reino Unido com a França ou a Rússia formalmente,
Eles fizeram a entrada britânica em qualquer conflito futuro envolvendo a França ou a Rússia, e o sistema de intertravamento dos acordos bilaterais se tornou conhecido como a Tríplice Entente. O poder industrial e econômico dos alemães havia crescido muito depois da unificação e da fundação do Império em 1871, desde meados da metade dos anos 1890. O governo de Guilherme I usou essa base para dedicar significativos recursos econômicos para a edificação do Kaiserliche Marine, em português, Marinha Imperial Alemã. Criada pelo almirante Alfred von Tirpitz, em rivalidade com a Marinha Real Britânica na supremacia naval mundial. Como resultado, cada nação se esforçou construir o outro em termos de navios importantes. Com o lançamento do HMS Dreadnought em 1906, o Império Britânico expandiu a sua vantagem sobre seu rival alemão. A corrida armamentista entre Reino Unido e Alemanha, eventualmente ampliada ao resto da Europa, com todas as grandes potências dedicando a sua base industrial para produzir o equipamento e as armas necessárias para um conflito pan-europeu. Entre 1908 e 1913, os gastos militares das potências europeias aumentou em 50%. A Áustria-Hungria precipitou a crise bósnia de 1908 a 1909 por anexar oficialmente o antigo território otomano da Bósnia e Herzegovina, que ocupava desde 1878. Isto irritou o Reino da Sérvia e seu patrono, o pan-eslavo e ortodoxo Império Russo. A manobra política russa na região desestabilizou os acordos de paz, que já estavam enfraquecidos, no que ficou conhecido como o barril de pólvora da Europa, em 1912 e 1913. A Primeira Guerra Balcânica foi travada entre a Liga Balcânica e o fragmentado Império Otomano. O Tratado de Londres resultante ainda encolheu o Império Otomano, com a criação de um Estado independente albanês, enquanto ampliou as explorações territoriais da Bulgária, Sérvia, Montenegro e Grécia. Quando a Bulgária atacou a Sérvia e a Grécia em 16 de junho de 1913, ela perdeu a maior parte da Macedônia, a Sérvia e Grécia e Dobruja do Sul para a Romênia durante a Segunda Guerra Balcânica, desestabilizando ainda mais a região. Crise de julho. Em 28 de junho de 1914, Gavrilo Princip, um estudante sérvio bósnio e membro da Jovem Bósnia, assassinou o herdeiro do trono austro-húngaro, o arquiduque Francisco Fernando da Áustria, em Sarajevo, na Bósnia. Isto iniciou um mês de manobras diplomáticas entre Áustria-Hungria, Alemanha, Rússia, França e Reino Unido, no que ficou conhecido como a Crise de Julho. Querendo finalmente acabar com a interferência sérvia na Bósnia, a Mão Negra tinha fornecido bombas e pistolas, treinamento e ajuda a Príncipe e seu grupo para atravessar a fronteira, e os austríacos estavam corretos para acreditar que os oficiais e funcionários sérvios estavam envolvidos. A Áustria-Hungria entregou o Ultimato de Julho para a Sérvia, uma série de 10 reivindicações criadas intencionalmente para serem inaceitáveis, com a intenção de provocar uma guerra com a Sérvia.
Quando a Sérvia concordou com apenas 8 das 10 reivindicações, a Áustria-Hungria declarou guerra ao país em 28 de julho de 1914. Reustrachan argumenta que, se uma resposta equivocada e precipitada da Sérvia teria feito alguma diferença para o comportamento da Áustria-Hungria, é algo duvidoso. Francisco Fernando não era o tipo de personalidade que comandava a popularidade e sua morte não lançou o Império em profundo luto, o Império Russo, disposto a permitir que a Áustria-Hungria eliminasse a sua influência nos Balcãs e em apoio aos seus sérvios protegidos de longa data, ordenou uma mobilização parcial um dia depois. O Império Alemão mobilizou-se em 30 de julho de 1914, pronto para aplicar o Plano Schlieffen, que planejava uma invasão rápida e massiva à França para eliminar o exército francês e, em seguida, virar a leste contra a Rússia. O gabinete francês resistiu à pressão militar para iniciar a mobilização imediata e ordenou que suas tropas recuassem 10 quilômetros da fronteira, para evitar qualquer incidente. A França só se mobilizou na noite de 2 de agosto, quando a Alemanha invadiu a Bélgica e atacou tropas francesas. O Império Alemão declarou guerra à Rússia no mesmo dia. O Reino Unido declarou guerra à Alemanha em 4 de agosto de 1914, após uma resposta insatisfatória para o ultimato britânico de que a Bélgica deveria ser mantida neutra. A guerra. A crise de julho e as declarações de guerra. Após o assassinato do arquiduque Francisco Fernando, ocorrido em 28 de junho, o Império Austro-Húngaro esperou 3 semanas antes de decidir tomar um curso de ação. Essa espera deveu-se ao fato de que boa parte do efetivo militar estava a ajudar a colheita, o que impossibilitava a ação militar naquele período. Em 23 de julho, graças ao apoio incondicional alemão, carta branca, ao Império Austro-Húngaro se a guerra eclodisse, foi enviado um ultimato à Sérvia. O documento continha várias exigências, dentre as quais a de que agentes austríacos fariam parte das investigações sobre o assassinato do arquiduque. O governo sérvio aceitou todos os termos do ultimato, exceto a presença de investigadores austríacos em território sérvio, por entender que isto seria um desrespeito à soberania do país. Após a resposta da Sérvia, em 26 de julho, o Império Austro-Húngaro rompeu as relações diplomáticas entre os dois países e declarou guerra à Sérvia em 28 de julho, começando o bombardeio à capital sérvia, Belgrado, em 29 de julho. No dia seguinte, o Império Russo, que sempre tinha sido aliado da Sérvia, deu a ordem de locomoção às suas tropas e o Império Alemão, que tinha prometido apoio ao Império Austro-Húngaro no caso de uma eventual guerra, mandou um ultimato ao governo do Império Russo, exigindo que parasse a mobilização de tropas dentro de 12 horas. No dia 31, no primeiro dia de agosto, o ultimato tinha expirado sem qualquer reação russa. A Alemanha então declarou guerra à Rússia e enviou um outro ultimato, desta vez à Bélgica, requisitando a livre passagem do exército alemão rumo à França. Como tal pedido foi recusado, foi declarada guerra à Bélgica. Em 2 de agosto, a Alemanha ocupou o Luxemburgo.
como o passo inicial para a invasão da Bélgica e do Plano Schlieffen, estratégia de defesa alemã que previa a invasão da França, Inglaterra e Rússia, em 3 de agosto. A Alemanha declarou guerra à França e, no dia seguinte, invadiu a Bélgica, tal ato, violando a soberania belga, que Grã-Bretanha, França e a própria Alemanha estavam comprometidos a garantir, fez com que o Império Britânico saísse da sua posição neutra e declarasse guerra à Alemanha, em 4 de agosto. O início dos confrontos. Algumas das primeiras hostilidades de guerra ocorreram no continente africano e no Oceano Pacífico, nas colônias e territórios das nações europeias, em agosto de 1914. Um combinado da França e do Império Britânico invadiu o protetorado alemão da Togoland, no Togo, pouco depois. Em 10 de agosto, as forças alemãs baseadas na Namíbia atacaram a África do Sul, que pertencia ao Império Britânico. Em 30 de agosto, a Nova Zelândia invadiu a Samoa, colônia alemã. Em 11 de setembro, a Força Naval e Expedicionária Australiana desembarcou na ilha de Neopomerny, mais tarde renomeada Nova Bretanha, que fazia parte da chamada Nova Guiné Alemã. O Japão invadiu as colônias micronésias e o porto alemão de abastecimento de carvão de Qingdao na península chinesa de Shandong. Com isso, em poucos meses, a Tríplice Entente tinha dominado todos os territórios alemães no Pacífico. Batalhas esporádicas, porém, ainda ocorriam na África, na Europa. O Império Alemão e o Império Austro-Húngaro sofriam de uma mútua falta de comunicação e desconhecimento dos planos de cada exército. A Alemanha tinha garantido o apoio à invasão austro-húngara à Sérvia, mas a interpretação prática para cada um dos lados tinha sido diferente. Os líderes austro-húngaros acreditavam que a Alemanha daria cobertura ao flanco setentrional contra a Rússia. A Alemanha, porém, tinha planejado que o Império Austro-Húngaro focasse a maioria de suas tropas na luta contra a Rússia enquanto combatia a França na frente ocidental. Tal confusão forçou o exército austro-húngaro a dividir suas tropas e mais da metade das tropas foi combater os russos na fronteira, enquanto um pequeno grupo foi deslocado para invadir e conquistar a Sérvia. A Batalha da Sérvia. O exército sérvio submeteu-se a uma estratégia defensiva para conter os invasores austro-húngaros, o que culminou na Batalha de Ser. Os sérvios ocuparam posições defensivas no lado sul do rio Drina. Nas 2 primeiras semanas os ataques austro-húngaros foram repelidos, causando grandes perdas ao exército das potências centrais. Essa foi a primeira grande vitória da Tríplice Entente na guerra. As expectativas austro-húngaras de uma vitória fácil e rápida não foram realizadas e, como resultado, o Império Austro-Húngaro foi obrigado a manter uma grande força na fronteira sérvia, enfraquecendo as tropas que batalhavam contra a Rússia na frente oriental. Exército alemão na Bélgica e França. Após invadir o território belga, o exército alemão logo encontrou resistência na fortificada cidade de Liege, apesar do exército ter continuado a rápida marcha rumo à França.
A invasão germânica tinha provocado a decisão britânica de intervir em ajuda à Tríplice Entente, como signatário do Tratado de Londres. O Império Britânico estava comprometido a preservar a soberania belga. Para a Grã-Bretanha, os portos de Antuérpia e Ostende eram importantes demais para cair nas mãos de uma potência continental hostil ao país. Para tanto, enviou um exército para a Bélgica, atrasando o avanço alemão. Inicialmente, os mesmos tiveram uma grande vitória na Batalha das Fronteiras, 14 de agosto a 24 de agosto de 1914. A Rússia, porém, atacou a Prússia Oriental, o que obrigou o deslocamento das tropas alemãs que estavam planejadas para ir à frente ocidental. A Alemanha derrotou a Rússia em uma série de confrontos chamados da Segunda Batalha de Tannenberg, 17 de agosto a 2 de setembro de 1914. O deslocamento imprevisto para combater os russos, porém, acabou permitindo uma contraofensiva em conjunto das forças francesas e inglesas, que conseguiram parar os alemães em seu caminho para Paris, na Primeira Batalha do Marne, setembro de 1914. Forçando o exército alemão a lutar em duas frentes. O mesmo se postou numa posição defensiva dentro da França e conseguiu incapacitar permanentemente 230.000 franceses e britânicos. A Guerra das Trincheiras. Os avanços na tecnologia militar significaram na prática um poder de fogo defensivo mais poderoso que as capacidades ofensivas, tornando a guerra extremamente mortífera. O arame farpado era um constante obstáculo para os avanços da infantaria. A artilharia, muito mais letal que no século XIX, armada com poderosas metralhadoras. Os alemães começaram a usar gás cloro em 1915, no que foi a primeira utilização de armas químicas, e logo depois ambos os lados usavam da mesma estratégia. Nenhum dos lados ganhou a guerra pelo uso de tal artifício e apenas 1% das vítimas da guerra foram em decorrência do uso de tal armamento. Numa nota curiosa, temos que no início da guerra, chegando à primeira época natalícia, se encontram relatos de os soldados de ambos os lados cessarem as hostilidades e mesmo saírem das trincheiras e cumprimentarem-se, trégua de Natal. Isto ocorreu sem o consentimento do comando, no entanto, foi um evento único. Não se repetiu posteriormente por diversas razões. O número demasiado elevado de baixas aumentou os sentimentos de ódio dos soldados e o comando, dados os acontecimentos do primeiro ano, tentou usar esta altura para fazer propaganda. O que levou os soldados a desconfiar ainda mais uns dos outros. A alimentação era sobretudo à base de carne, vegetais enlatados e biscoitos, sendo os alimentos frescos uma raridade. Fim da guerra. A partir de 1917, a situação começou a alterar-se, quer com a entrada em cena de novos meios, como o carro de combate e a aviação militar, quer com a chegada ao teatro de operações europeu das forças estadunidenses ou a substituição de comandantes por outros com nova visão da guerra e das táticas e estratégias mais adequadas, lançam-se, de um lado e de outro, grandes ofensivas, que causam profundas alterações no desenho da frente, acabando por colocar as tropas alemãs na defensiva e levando por fim a sua derrota.
É verdade que a Alemanha adquiria ainda algum fôlego quando a revolução estala no Império Russo e o governo bolchevista, chefiado por Lenin, prontamente assina a paz sem condições. Tratado de Brest-Litovsk, assim anulando a Frente Leste, mas essa circunstância não será suficiente para evitar a derrota. O armistício que pôs fim à guerra foi assinado a 11 de novembro de 1918.